Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença de ajustes destrutíveis versus ajustes não destrutíveis, né? Qual é a maior diferença entre eles? Bom, basicamente eu já vou adiantar aqui para vocês o que acontece, tá? Quando a gente faz um ajuste destrutível, significa que a gente aplica aquele ajuste na nossa imagem, seja um ajuste de brilho, de contraste, de correção de cor, uma máscara, um recorte, o que for, significa que aquele ajuste ele vai ser permanente na nossa imagem. E quando a gente faz um ajuste não destrutível, significa que a gente cria uma camada para aquele ajuste e a gente pode desabilitar ele a qualquer momento. Então, se você está editando uma foto e faz um ajuste de brilho e contraste e lá na frente você resolve trocar o background ou mudar o posicionamento daquela imagem, e aí você descobre que a imagem não está combinando mais com aquele background que você tinha feito, e aí você precisa abaixar o nível dela ou mudar a qualidade da cor, a temperatura, enfim. Você não consegue quando você está fazendo um ajuste destrutível, né? Você teria que pegar a tua imagem de volta e fazer o tratamento nela de novo. Quando você faz um ajuste não destrutível, basta apenas você desabilitar aquela camada ou fazer uma dosagem ali na opacidade da camada, diminuindo a intensidade daquele efeito na camada. Vamos para a prática, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais específica. Bom, então eu estou aqui com o Photoshop aberto já, tá? Estou com algumas imagens aqui. E vamos supor, né, que você como designer aí, recebesse uma imagem dessa do teu cliente e precisasse fazer um tratamento, tá? A forma de você fazer um ajuste destrutível, e não quer dizer que ele vai destruir a tua imagem, quer dizer apenas que ele vai alterar o pixel da tua imagem de uma forma que não pode ser mais revertido. Enquanto o ajuste não destrutível, ele aplica um cálculo em cima da tua imagem, e aí só na hora que você salva que aquele cálculo é comprimido junto com a imagem. Então, o teu projeto ele se torna mais leve e você, assim, a maior vantagem é você ter a possibilidade de reverter aquilo a qualquer momento. E até de repente, se você tem duas imagens iguais no teu arquivo, você consegue duplicar aquele ajuste para a segunda imagem, né? Se você for fazer manual da forma destrutível, você tem que lembrar os valores que você usou para poder fazer igual. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Os ajustes destrutíveis, eles estão aqui, ó, imagem, ajustes, tá? Todos os ajustes que tem aqui, também tem aqui embaixo, tá? Aqui são os não destrutíveis. Mas vamos começar por aqui. Então, eu vou vir aqui em imagem. Então, recebi essa imagem e aí eu preciso fazer um tratamento nela, tá? Eu vou fazer um tratamento aqui de curvas, por exemplo, para mexer na luminosidade. Lembrando que quando eu subo, né, eu clareio, tem um branquinho aqui, e quando eu desço, eu escureço. No caso dessa imagem, eu preciso clarear ela. E aqui eu estou clareando os meios tons, tá? Porque eu estou selecionado bem aqui no meio. Se eu quisesse clarear os tons escuros, eu viria aqui para baixo, ó, tá vendo? A parte escura da minha imagem. Mas a princípio eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Então eu fiz o ajuste, tá bacana. Vou dar um OK. Pronto, o meu ajuste está feito. Vou fazer mais um aqui, só para exemplificar melhor. Vou fazer um matiz saturação também. Vou aumentar um pouquinho a saturação. Vou pegar aqui o pão, dar uma clareada. E aqui o tomatinho também, deixar ele mais verde. Beleza, fiz o meu ajuste. Agora eu me arrependi desse ajuste. Como que eu faço para voltar? Né? Não tem como. Depois que a imagem está pronta, não tem como. No caso aqui eu fiz dois ajustes, então eu posso dar o Ctrl Z duas vezes. Mas se esse projeto já tivesse mais avançado, eu não conseguiria voltar essas camadas para trás e não conseguiria recuperar essa informação. Por isso que eu não falo que esse ajuste é um ajuste burro de ser feito, né? É uma forma errada de fazer. Mas o Photoshop evoluiu de um jeito que você não precisa mais tratar sua imagem assim. Então vou apertar o Ctrl Z e vou fazer a mesma coisa de uma forma mais inteligente. Eu vou vir aqui embaixo, né? Vou clicar aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, curvas. E aqui eu consigo fazer o mesmo ajuste de curvas, ó. Tá vendo?
Só que qual que é a diferença? A minha camada original ainda continua aqui, ó. A minha camada original ainda está intacta. E eu tenho uma camada por cima dela com esse ajuste, entendeu? Então, essa é a melhor forma que eu indico para vocês trabalharem. Se você está aprendendo agora, se você ainda não sabe nada de Photoshop, sempre que você for fazer uma correção de cor, começa por aqui, porque essa é a forma mais correta. Então, eu fiz aqui o meu ajuste de curvas. Vou fazer um ajuste de matiz, por exemplo, aqui, ó. Fortalecer um pouco a cor. Vou pegar aqui um pouco dos verdes. Eu vou aumentar um pouquinho também, tá? Tudo que é aqui o lanche aqui embaixo. E vou puxar um pouquinho para dentro, ó. Vou tirar um pouquinho de azul do verde. Então, meu ajuste está feito. Só que a qualquer momento eu posso vir aqui desativar eles. Eu posso também selecionar esses dois ajustes e colocar numa pasta aqui, ó. Posso trabalhar na minha imagem normal e a qualquer momento eu venho aqui e falo, não quero mais. Ou, vou dar um outro exemplo para vocês, mais legal aqui ainda. Eu posso fazer um ajuste de curvas aqui, ó. E vou clarear bastante ele, tá vendo? Vou deixar ele bem estourado aqui. E aí vocês vão ver que ele fez o ajuste na minha imagem toda, né? Mas eu não quero esse ajuste em toda a minha imagem, eu quero só em algumas partes. Eu quero que só algumas partes do meu lanche, por exemplo, aqui em cima, né? Ou aqui no tomate, tenha esse ajuste. O próprio ajuste, quando ele vem com uma máscara já incorporada nele. O que eu consigo fazer? Eu vou dar um Ctrl I na máscara para inverter a cor dessa máscara. Vou pedir para o Photoshop selecionar o meu assunto. Então, ele vai selecionar para mim tudo que é um assunto. E agora eu volto nessa máscara que eu criei e vou pegar o pincel e vou pintar ela. Então, o que aconteceu? Eu fiz um ajuste, mas eu não quero esse ajuste em toda a minha imagem. Eu quero esse ajuste só em algumas partes. Por exemplo, só aqui, ó. Quero clarear somente essa parte aqui, ó. Aqui o lanche onde estava escuro. Aqui a parte de baixo. Então eu venho com o meu pincel, a cor preta, né, que eu já tinha falado para vocês, ela esconde e a cor branca mostra. Então tudo que eu quero mostrar eu venho pintando de preto. A minha camada ela tá preta, então ela está escondendo todo o meu ajuste, enquanto o meu pincel tá branco. Então eu estou mostrando naquela camada de ajuste aonde eu quero que ele aplique. Então dá uma olhada aqui no antes e no depois. O mesmo vale, por exemplo, se eu quisesse fazer uma correção somente da cor do pão. Então, vou vir aqui, vou fazer o ajuste. Posso pegar aqui, de preferência, no amarelo. Ou, se você está em dúvida, né, clica na mãozinha aqui, no dedo duro, e clica em cima da cor. Que aí você consegue mexer só na cor do teu interesse. Então, vou fazer um ajuste aqui, ó, vou deixar esse pão mais avermelhado. O meu ajuste está feito, mas ele afetou o tomate, afetou o hambúrguer, afetou tudo. Então, a mesma coisa. Eu vou clicar na minha máscara, vou apertar o Ctrl I para inverter essa máscara. Vou pedir para o Photoshop selecionar de novo, né? Não salvei a seleção. Então, vou pedir para ele selecionar de novo. E agora, de novo, nessa máscara, eu vou pegar o pincel. E vou pintar somente aqui em cima do pão, as áreas que eu quero que ele fique mais avermelhadinho. Dá uma olhada. Dá para passar até no hambúrguer aqui, ó. Então eu fiz esse ajuste, né? Ajustei aqui, ó. O meu pão ficou mais atraente. Mas eu achei que ele ficou muito fora. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na opacidade dessa máscara, dessa camada, né? E diminuir essa opacidade. Isso não seria possível com o ajuste total da imagem ali, né? No ajuste destrutível, eu aplicaria o filtro, né? Por exemplo, aqui o filtro de mate e saturação. Eu pediria para ele corrigir o meu hambúrguer aqui, o pão, e ele aplicaria esse filtro na imagem total. Eu teria que duplicar essa camada. Olha o trabalho que eu teria que fazer, ó. Eu teria que ter duas camadas dessa. E o Photoshop ele é um programa matemático, né? Então, quanto mais camadas com cor, quanto mais cores e mais camadas, mais informações, mais pesado fica teu arquivo. Quando você tem uma camada de ajuste, ele tem apenas um cálculo ali dentro, tá? Ele não tem informação de cor. Então, olha como que seria mais difícil para fazer dessa forma. Eu dupliquei a minha camada, então tem aqui a original.
eu teria que duplicar ela de novo, colocar o nome, por exemplo, de pão. Pão. Aí eu vou vir aqui no ajuste, vou fazer o ajuste aqui de matiz saturação, vou saturar esse pão, tá? Vou fazer bem forte aqui para vocês visualizarem, né? Então, saturei esse pão. Agora eu teria que pegar essa máscara e recortar. Vim aqui, ó, selecionar, assunto, selecionou de novo. Teria que deletar toda a parte de fora dela aqui, ó. Então teria que vir aqui, ó, e apagar tudo isso aqui para o meu ajuste poder ficar somente no pão ali, ó. Olha que trabalhoso. Olha que gambiarra que fica isso aqui, né? Então tem uma camada só do pão, com o ajuste que eu fiz, e agora eu tenho a minha camada original. Então assim, é muito mais trabalhoso fazer dessa forma. Porque se você precisa fazer um tratamento aqui agora, imagina se você precisa tratar essa beirada aqui do pão, que está comida, né? E você tem um pedaço da camada aqui e um pedaço da camada aqui. Olha que gambiarra que você vai fazer, né? Você vai ter que copiar esse pedaço das duas camadas. Então, dá um Ctrl Shift C, Ctrl V, para ter só esse pedaço, para tratar. Então, assim, é um puta de um trabalho que não vale a pena. Quando você faz aqui, você tem os teus ajustes aqui, ó, tranquilo. Tua camada original continua aqui. Eu posso mexer nela. Posso vir aqui, por exemplo, e apagar isso aqui. Jeito muito mais fácil de fazer isso, né? Posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Pedir para o Photoshop remover. Dou um OK aqui. E os meus ajustes continuam os mesmos. Então, essa é a primeira vantagem de você trabalhar com camada inteligente. A segunda forma, né? Normalmente no Photoshop, a gente recortaria essa imagem para poder aplicar ela num outro fundo. Então, vou pedir para ele selecionar aqui. E o que o pessoal faz, né? Costuma vir aqui e deletar o fundo. E aí continua trabalhando normal, segue a vida. Só que, por exemplo, aqui eu perdi uma informação e não vi. Ou se eu quisesse um pedaço da sombra aqui do lanche aqui na mão dele. Então, eu perdi essas informações. Como que eu recupero agora? Eu tenho que abrir a minha foto original, jogar para cá, fazer tudo de novo. Então, a máscara, quando você seleciona e vem aqui na máscara, corrigir isso aqui, ó. Quando você faz uma seleção e vem aqui e cria uma máscara, você também está trabalhando com uma camada inteligente. Porque essa máscara ela pode ser desfeita ou ativada, né? Ativada ou desativada a qualquer momento do teu trabalho. Então essa é a vantagem de trabalhar com camadas inteligentes, tá? Vou duplicar mais uma vez. Vou desativar aqui. E agora a terceira forma de você trabalhar com ajuste não destrutível é você convertendo o teu objeto para objeto inteligente aqui, ó, tá vendo? Ou a gente vem aqui em cima, em filtros, converter para filtros inteligentes, que é a mesma coisa. Ele vai converter o teu objeto, ele vai ficar com um cadeadinho aqui em cima. Então esse objeto, ele não está mais aqui, ele está num outro arquivo. E aqui o Photoshop está fazendo um link para ele. E toda vez que eu aplico um filtro, por exemplo, aqui um filtro de... colocar aqui um desfoque em movimento. Toda vez que eu venho aqui e aplico um filtro, esse filtro ele passa a agir da mesma forma das camadas de ajustes, porém ele vem abaixo da minha camada original, ele vem vinculado à minha camada original. E eu posso a qualquer momento aqui, ó, ativar ou desativar esse filtro, tá? Então poderia ter colocado até na minha camada original. Eu posso vir aqui ativar ou desativar, ou, mais interessante ainda, eu posso fazer um ajuste somente no filtro. Então aqui eu tenho o meu filtro na camada inteira, mas eu tenho uma máscara aqui em cima, tá vendo? Então eu vou pintar aqui minha máscara. Eu vou pintar minha máscara. Então o que acontece? Ao invés de eu ter o filtro na minha camada total,
eu tenho filtro apenas em algumas partes da minha camada, né? Isso que torna o filtro inteligente e faz com que o Photoshop consiga trabalhar mais leve em relação a isso, tá? Aqui eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Então vou duplicar essa camada, vou fazer alguns ajustes aqui, ó, de curvas, né? Como eu fiz na camada anterior. Vou colocar aqui um pouco de matiz e saturação. Aumentar a intensidade. Enfim, minha camada está pronta. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vocês conseguem entender a diferença? Aqui eu fiz o ajuste na minha primeira camada, aqui na minha camada 2, desculpa, né? Fiz o ajuste e esse ajuste ficou permanente, acabou. E aqui na minha camada 1, eu tenho duas camadas aqui de ajuste que eu posso ativar ou desativar a qualquer momento. Então se acostumem a trabalhar com esse tipo de filtro, se acostumem a trabalhar desse jeito, que vai ser muito mais fácil para vocês corrigir um trabalho ali no futuro se precisar, tá? Um outro exemplo também que eu uso bastante filtro inteligente, por exemplo, eu venho aqui e peço para o Photoshop selecionar o assunto. Ele fez a seleção para mim, né? E aí eu criei a minha máscara, tá? Vou até aumentar um pouquinho essa camada para a gente visualizar melhor. Eu poderia criar uma camada nova, poderia pintar essa camada aqui, ó. Poderia pintar essa camada, que é o que a maioria das pessoas fazem. Daqui a pouco eu quero mudar essa camada de cor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na tinta e pintar essa camada de novo, jogar uma cor por cima dessa camada, né? É como se você estivesse pintando a parede da tua casa por cima da tinta que já tem lá. Na camada inteligente, eu posso simplesmente vir aqui, pedir para ele criar uma cor sólida. Então vou escolher a cor mais ou menos e vou jogar para cá, ó. E a qualquer momento do meu projeto, eu posso vir aqui e mudar essa cor. Se eu achar que aquele laranja ficou muito forte, vou deixar uma cor mais neutra aqui, eu posso a qualquer momento vir aqui e mudar. Isso vale também para criar um degradê, né? O Photoshop já incorporou esse tipo de ajuste nas ferramentas de degradês. Então eu posso vir aqui criar um degradê. Vou fazer aqui no centro aqui, ó. O Photoshop já incorporou esse recurso na ferramenta de degradê. Se você trabalha com degradê aqui já nas últimas versões do Photoshop, você vai ver que o degradê já é uma camada inteligente, né? Antigamente você fazia e acabou, né? Você não conseguia alterar. Hoje em dia não. Você clicou aqui na camada do degradê, eu consigo a qualquer momento trocar a cor e também trocar o direcionamento dela. Inclusive eu consigo trocar até o tipo de degradê, ó. Com a minha camada já pronta, já no lugar, tudo certinho. Isso é um ajuste não destrutível, né? Eu não estou destruindo a minha imagem. A qualquer momento eu posso tirar tudo isso aqui, ou eu posso mexer na tonalidade, posso clarear um pouquinho ele aqui se eu achei que ficou muito forte. Eu posso vir aqui a qualquer momento e mudar o tom da cor do fundo da minha imagem. Posso mexer no que eu quiser. Tem um outro jeito também. Então, por exemplo, eu vou pegar uma parte escura aqui do lanche, né? Um tom desse escuro. Eu nunca faço sombra com a cor preta, tá? Eu nunca venho aqui na cor preta aqui total, absoluta, e faço uma sombra. Eu sempre pego aqui na minha imagem uma parte que esteja escura, tá vendo? Não 100% escura, mas também não clarinha. Por exemplo, aqui, ó. Aqui seria uma sombra legal. Esse tom aqui, tá vendo? Um tom avermelhado. De repente eu posso até puxar aqui pro marrom. Então eu vou fazer uma elipse aqui agora, tá? Isso aqui vai ser a sombra do meu produto. Vou converter ela em objeto inteligente. Então agora esse arquivo não se perde mais, né? E aí eu vou aplicar, por exemplo, aqui um filtro que eu uso bastante para sombra, que é o filtro de... Vou colocar um desfoque primeiro, né? Um desfoque gaussiano, para ela suavizar um pouco. E agora eu vou colocar um filtro de inclinação shift, tá? Então ele vai fazer uma inclinação aqui para os dois lados. Vou girar ele assim, ó.
Então ele vai vir daqui para cá. E aqui eu vou aumentar a intensidade dele. Então eu consigo trazer ele mais para cá, para poder desfocar somente esse lado. Ou consigo deixar ele no centro para desfocar os dois, tá? No caso aqui eu quero desfocar mais um lado do que o outro. Pro trabalho que eu vou fazer aqui, acho que isso aqui vai ficar mais legal. Então vou dar um Enter, dar um OK aqui. Fiz esse filtro, tá? Vou jogar ele para baixo aqui do meu lanche. Vou ajustar essa camada aqui, ó. Porque esse lanche agora, ele vai ficar assim, ó. Para dar a impressão que ele está se movendo, né? Que ele está caindo, que ele não está parado. Vou aplicar um efeito de multiplicação nessa camada, tá? E vou dosar um pouco aqui a opacidade dela. Posso duplicar ela de novo e dosar um pouquinho mais e agora jogar ela para cá, ó. Então fiz duas camadas de sombra, uma mais sutil, né? Uma mais suave e uma mais pesada. A mais pesada eu joguei para dentro, que é onde o meu hambúrguer tá, né? Onde ele tá encostando aqui, se vocês olharem aqui. Posso até escurecer um pouquinho mais ela. Essa aqui, ó. Eu consigo, a qualquer momento dessa edição que eu tô fazendo, eu consigo ir e voltar para frente. Então eu consigo habilitar ou desabilitar essa sombra. E consigo abrir ela aqui, ó. Como ela é uma camada inteligente, eu consigo abrir ela e mexer nos meus dois filtros aqui, ó. Eu posso, por exemplo, tirar o desfoque gaussiano ou eu posso tirar o desfoque de inclinação, tá? Então, se eu tiro o desfoque gaussiano, ó, tá vendo que a borda dela aqui ela fica reta. Se for mais interessante para mim deixar assim, ficou legal e tá tudo certo. Se eu falar, não, eu quero o desfoque gaussiano, mas eu achei que ele tá muito forte, então eu venho, clico duas vezes nele e abro o painel de desfoque de novo e consigo diminuir a intensidade dele aqui dentro. Então, sem perder a editabilidade daquela camada e daquele arquivo, tá? Então, essa é a vantagem de trabalhar com esse tipo de máscara. Aqui também tem outro recurso que a gente pode, por exemplo, fazer aqui a nossa camada, né? Então, vou fazer uma camada de curvas. Vou fazer mais uma outra aqui de matice, saturação. Vou tirar um pouco a saturação desse lanche. Mais ou menos assim, ó. Pra gente conseguir ver a diferença mesmo. Só que o que aconteceu aqui? As minhas duas camadas de ajustes, elas estão no meu arquivo inteiro. E eu não quero. Eu quero que elas apliquem somente em cima do lanche aqui. Eu não quero que ela afete o background da minha imagem. Então eu vou clicar nela aqui, ó, segurar a tecla Alt e clicar em cima dela aqui, ó. Ela vai incorporar na minha camada de baixo, tá vendo? Se você clicar o Alt, você não precisa selecionar a máscara e vir aqui na máscara dela e criar uma outra máscara aqui, ó. Daria para fazer desse jeito também. Duplicar as máscaras da tua camada original para as camadas de ajustes. Mas você pode simplesmente só clicar o Alt e fazer desse jeito. Dá para clicar duas vezes também no teu ajuste, ó. Clica duas vezes nele e clica aqui nesse botão aqui, ó. Ele já vem automático, tá vendo? Na hora que você está ajustando ali, você já consegue incorporar ele em cima da tua camada direto, sem afetar o fundo aqui da imagem, ó, tá vendo? O fundo continua intacto. E dá para aplicar, por exemplo, aqui um filtro de pesquisa de cores, que eu sempre trabalho com ele, quando eu vou fazer qualquer imagem aqui, porque ele joga uma cor em cima de tudo, né? Então ele faz tudo parecer que está conversando. Aqui você vai ter que olhar aqui e ver qual que te agrada mais, tá? Mas ele cria ele dá essa sensação que a imagem ali, num total, tá se falando. Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender a diferença de usar um filtro de ajuste destrutível e um ajuste não destrutível. Acho que vocês vão ficar ligados aí na hora de trabalhar, né? Sempre tenta trabalhar dessa forma, né? Como eu disse para vocês aqui, voltando aqui no meu Photoshop, ó. Eu consigo a qualquer momento aqui, ó, desabilitar tudo que eu fiz e voltar com a minha imagem no original dela, né? Consigo vir aqui, ó, por exemplo, tirar, por exemplo, só o ajuste de curvas ou tirar, por exemplo, só o ajuste de matiz e saturação.
Eu consigo vir aqui na minha pesquisa de cores e diminuir a intensidade dela. Ou eu consigo, de repente, colocar esse filtro de pesquisa de cor em algum modo de sobreposição. No caso aqui, eu estou deixando ele como sobrepor, né? E aí aquele cinza que ele jogou para cima da minha imagem vai reverter em brilho, né? Brilho e contraste e trabalhar nas cores e eu vou ter um produto muito mais colorido. Então é isso. Sempre tenta trabalhar dessa forma para facilitar aí o jeito que você edita e do jeito que você vê os teus projetos, que vai ser bem vantajoso para vocês, beleza? Espero que tenham gostado da aula ali e até a próxima. Valeu!